Dois irmãos, hein? Delrick Douglas e José Isaac Batista Nica. Eles são acusados de agredir até a morte um homem de 60 anos. Hoje, a justiça decide se os irmãos são culpados ou inocentes. Uma história que começou num ambiente de conflito familiar. É a história do genro, que não foi aceito pela sogra nem pelo sogro e que por causa disso começou uma confusão generalizada. Confusão do genro rejeitado que terminou com assassinato. Põe na tela. As imagens são de abril de 2019. 4 meses depois do crime, a Polícia Civil foi atrás dos irmãos Delrick Douglas e José Isaac Batista Nica, de 37 anos, para cumprir os mandados de prisão. Eles são acusados de matar Célio Oliveira Souza, de 60 anos. Na casa da família, na cidade industrial de Curitiba, foi localizado apenas o irmão mais novo, na época com 23 anos. De acordo com o Ministério Público, os irmãos assassinaram o idoso mediante agressão física, desferindo socos e chutes, causando os ferimentos descritos no laudo de necropsia. Anemia aguda decorrente de laceração hepática. A Justiça aceitou a denúncia. A dupla será julgada pelo homicídio no Tribunal do Júri no final do mês de outubro. Só que a defesa vem trabalhando duro desde então. Eles querem provar que os irmãos não causaram a morte da vítima. A denúncia imputa a esses dois meninos espancamento a Célio, mas Célio dá entrada no hospital sem nenhum arranhão no rosto, sem nenhuma marca no rosto, sem nenhuma marca no abdômen, sem nenhuma marca no peito. Os médicos concluíram que a causa da morte não foi a batida da cabeça, a causa da morte foi anemia, porque Célio tinha um problema grave de fígado. São mais de 30 passagens hospitalares por problemas crônicos no fígado. Célio tinha um fígado muito debilitado. A morte do idoso foi o desfecho de uma história familiar tumultuada e violenta, segundo a defesa dos acusados. O jovem Delrick era casado com a neta da vítima. Na época, o filhinho do casal tinha 1 ano e meio. O relacionamento entre eles nunca foi aceito pela família da jovem. Seu filho já nascido, e ainda assim a família da Bruna não aceita o relacionamento, por Bruna ser jovem. Mas deveriam, em verdade, se agradar do homem que Delrick é e da família que Bruna construiu. Mas ainda assim, Bruna é agredida pelo seu pai, Bruna apanha do seu pai, é humilhada pelo seu pai e Bruna busca as autoridades para que seu pai não possa dela se aproximar, porque Bruna vinha sofrendo constantes e incessantes agressões de seu pai, que não aceitava o relacionamento com o pai de seu filho. Todo encontro que havia entre eles, o sogro de Delrick, pai de Bruna, agredia o Delrick. Agredia fisicamente, agredia com palavras. Então, Delrick enfrentava um relacionamento familiar violento onde ele sempre era a vítima. A mulher do acusado hoje está com 18 anos e afirmou em depoimento que o pai sempre a agrediu. Meu pai nunca aceitou ele. Iam na minha casa, os dois bêbados, e ficava, eu entrava lá dentro, ele queria bater no dela, porque ela deu na minha casa. Aí eu peguei e saí. Nisso que eu saí, eu vi eles entrando em conflito lá dentro, lá fora. Aí eu corri lá pra fora e os dois estavam em cima do Delrick. Aí eu fui defender o Delrick e meu pai pegou e deu 2 tapões na cara. E o Delrick, mesmo assim, com o braço quebrado, foi tentar me defender. Aí meu pai foi com uma pedra por cima dele. Eles eram pessoas agressivas? Sim. 4 dias antes da agressão, Delrick teve o braço quebrado durante uma briga com o sogro e o avô da mulher dele. Delrick sempre enfrentou tudo isso, tentando acalmar os ânimos. Não, Bruna, perdoe seu pai, você tem que tentar conviver com seu pai, com seu avô. O nosso filho precisa de um avô, é importante para ele. Então, como Delrick sabia que a família é agressiva, ele permanece no carro. Ele não vê que sua esposa está sendo agredida e ofendida. Mas 3 pessoas vão até o carro de Delrick, arrancam Delrick pela janela do seu veículo e 3 homens espancam Delrick, deixam várias lesões nele e quebram seu braço. Bruna, Delrick
e o seu filhinho de 3 anos conseguem sair do local e vão embora. No depoimento do pai da mulher de Deurick, a agressão teria outro motivo. Ele estava com uma maconha junto à minha filha dentro do carro, né? Só que a minha filha não sei. E eu fui conversar com ele. Ele já pegou ela menor. Ela engravidou ela com 13 anos. Ele já tinha 22 anos na época. Eu sempre já fui contra isso, né? Ele engravidou ela com 13 anos? 13 anos. Eu era ter corrido atrás, mas como minha filha pôs então aqui nela, até deixei. E ele era maior já, né? Tinha 22 anos, ele tinha 13. No dia do crime, os irmãos teriam ido até a obra onde o Célio trabalhava como pedreiro no Tatuquara. A ideia da dupla seria apenas de conversar. E você não lembra de ter engravidaço dele? Não, porque ele saiu, eu estava com o nariz sangrando. E depois o seu Raimundo, já disse que o seu Raimundo no velório contou para o senhor que eles... No velório, na delegacia do município, a gente falou. Que eles tinham passado a mensagem. O que o seu Raimundo... Quais são as palavras do seu Raimundo? Vai vagabundo. Raimundo foi uma das testemunhas do processo. Ele estava trabalhando na obra no dia 6 de dezembro de 2018. A agressão eu vi pelo barulho. Você entendeu? E eu fiquei de um lado recuído. Recuado. Foi isso que aconteceu? Esse dia que aconteceu. Então, o senhor terminou de ouvir o barulho que o senhor foi buscar ajuda? Eu fui buscar ajuda. Esse advogado era o proprietário da obra onde o idoso estava trabalhando. Ele disse que Célio foi socorrido imediatamente. Os rapazes que não foram para matar o seu Célio, eles foram, na verdade, para agredir ele em razão daquela situação. E acabou no resultado da morte. O idoso foi encaminhado ao Hospital do Trabalhador. Horas depois, teve uma parada cardiorrespiratória. Para a defesa, a causa da morte laudada pelo médico deixa claro, não houve homicídio. Os médicos disseram qual foi o motivo da morte de Célio. E não foi qualquer prática de violência que, segundo o Ministério Público, os irmãos praticaram. Primeiro, está provado neste processo que os irmãos não agrediram Célio. Segundo, as provas técnicas deram a causa à morte de Célio. Célio morreu por complicações médicas decorrentes da sua saúde debilitada, embora vivesse como se muita saúde tivesse. Continuava bebendo, continuava sendo agressivo e, infelizmente, toda a sua construção de vida o levou a, quando precisava de saúde, não ter saúde para superar aquela complicação médica que ele teve. Infelizmente, veio a óbito em uma situação que uma pessoa saudável não morreria. O outro réu do processo, José Isaac, está foragido da justiça. Segundo a defesa, o rapaz vai se apresentar aqui no Tribunal do Júri no dia do julgamento, que está marcado para acontecer no próximo dia 29. Ok, hoje, dia 29, portanto, e o rapaz, de fato, apareceu como nós vimos antes da reportagem ao vivo aqui com a repórter Bruna Frenner. Inclusive, eu convido para retornar agora com imagens de Ivan Pereira para terminar de contar essa história. O grande dia do julgamento chegou, hein, Bruna? E que história! Talvez você que está me assistindo viva algo parecido. Olha, de fato, minha mãe não gosta do meu genro, não. Já falou que vai até matar. Quantas vezes eu não ouço isso? Quantas vezes não chegam denúncias aqui de sogro que fala que vai matar, ou do genro? E, gente, vocês perceberam que isso, uma hora ou outra, pode virar desgraça de fato e verdade? Que coisa, né? A família inteira fica dividida, a família inteira fica destruída e uma marca que nunca vai ser apagada. Uma vida se perdeu, alguém cometeu um assassinato. Mas diga lá, Bruninha. Então, Passaia, conforme a gente viu na reportagem, né, o José Isaac estava foragido, mas se apresentou hoje aqui no dia do Tribunal do Júri, acompanhado do advogado dele, o Jeffrey, né, o Deurick, que já estava preso. Eles são apontados, então, pela morte de Célio Oliveira Souza, de 60 anos, esse crime que aconteceu no dia 6 de dezembro, no bairro Tatuquara. Doutor, nós assistimos na reportagem, né, que o Ministério Público realmente aponta os dois irmãos responsável por esse homicídio, mas a sua defesa está muito clara. Agora, minha pergunta é, como provar, como convencer esse júri, que compete o júri agora a decidir o futuro desses dois irmãos, como convencê-los, doutor, que realmente não é o que o Ministério Público fala, não é um homicídio? Boa tarde. Boa tarde, Bruna Passaia. Uma boa tarde a boa todos tarde, que nos doutor. assistem. Hoje, o julgamento desses dois pais de família,
E vamos nos ater única e exclusivamente às provas do processo. Célio, a vítima, passou por vários médicos antes de falecer. E todos esses médicos concluíram que Célio não havia sido agredido. Não tinha nenhum vestígio, nenhum sinal, nenhum sintoma de agressão. Vamos nos limitar às provas desse processo, que são claras, manifestas pela inocência destes dois. Eles não deram causa à morte de Célio. Está provado que Célio possuía doença pré-existente grave, o que levou ao óbito. Você acredita, então, que no término desse júri eles serão inocentados, doutor? Devem ser inocentados. A justiça pela inocência desses dois pais de família. Não agrediram Célio. Célio Passaia não tem um arranhão, não tem um fio de cabelo a menos. Não tinha nenhuma escoriação. Esses meninos não tocaram em Célio. Doutor, um bom júri para você, obrigada pelas informações. É isso, Passaia. O doutor agora também tem que entrar, o júri começa agora 1h30 e claro, no Tribuna da Massa a gente vai mostrar para vocês o desfecho. Ainda há pouco eu vi a Bruna ali, que faz parte dessa história, né, a esposa do Delrick, vi também a mãe do Delrick, dos dois irmãos, que ela não quis também dar entrevista, ninguém da família quer falar, mas todos também estão na expectativa da inocência dos dois irmãos. Passaia. Ok, os investigadores tratam como assassinato, o advogado de defesa diz que isto não aconteceu, não foi uma morte provocada, mas sim em decorrência de uma doença. A verdade vai aparecer hoje, 29 de outubro de 2020. Amanhã você vai acompanhar todos os detalhes aqui no Tribuna da Massa e bem cedinho também com o Gilberto Ribeiro, das 6 às 8 da manhã. Prometo te trazer esses detalhes também na Massa FM, tá, gente? Se eu pedir, você ouve? Das 6 às 8 da manhã, programa Microfone Aberto com uma turma maravilhosa de locutores, tá? O programa tá demais.